Amém. Boa noite, paz de Cristo. Amém. Está saindo meio sufocado, amém. Então, pelo menos, levante a mão. Boa noite, paz de Cristo. Opa, agora sim. Pode se assentar, queridos. Quantos creem aqui? Eu acho que vamos combinar uma coisa aqui. A máscara, ela acaba sufocando um pouquinho a nossa voz. Pelo menos a voz de vocês, né? Então, a gente vai interagir com a mão, amém? Que eu gosto muito de ministrar e ser correspondido com um amém ou com glória a Deus. Então, você levante sua mão. Se você quiser dar um glória a Deus, vai sair meio sufocado, você levanta a tua mão aí. Combinado assim? Amém? Opa, eita, tá bonito a beça, graças a Deus. Quantos creem aqui nessa palavra aqui que vocês cantaram? Quantos creem? Amém? Graças a Deus. Eu também creio. Na verdade, o tema da nossa reflexão nessa noite é como reagir diante dos problemas. Amém? Quantos têm problema aqui? Opa, todos nós temos. Então, eu creio que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar nessa noite a reagirmos de forma correta. Amém? Essa inspiração me veio domingo passado. Eu vinha de alguns dias assim bastante conturbado, com algumas palpitações no coração batendo fora do compasso em alguns momentos, e eu estava assim bastante preocupado com a situação. Eu venho, na verdade, já há um tempo me cuidando, fazendo exames, mas foi uma semana assim bastante conturbada. E domingo passado eu tive assim uma experiência muito joia com Deus. Eu acordei pela manhã, ouvi a palavra, e após a palavra eu decidi a pegar o violão. O quintal lá em casa é grande, os irmãos que já foram lá em casa sabem que lá é um quintal grande, tem bastante árvores no fundo do quintal, e eu fui para o fundo do quintal com a viola, comecei a tanger o violão, a orar a Deus. Eu sei que eu fiquei um bom tempo numa devocional assim com qualidade com Deus, e foi um refrigério assim maravilhoso. Eu saí daquele tempo muito renovado em Deus. Interessante que Deus deu assim algumas provas da sua manifestação. Às vezes a gente, pela nossa humanidade, nós deixamos passar batido, né, algumas coisas simples da natureza, que parece que é algo normal, mas não é. Deus se manifesta de todas as formas, e na natureza, Ele se manifesta de forma poderosa também, se manifesta no vento, se manifesta nas árvores, se manifesta nos frutos, enfim, de todas as formas. Interessante que eu estava tangendo a viola, cantando uma canção, e de repente veio e pousou uma rolinha, e ficou uma rolinha solitária, ficou em cima do muro. Olha, quando aquela rolinha pousou assim em cima do muro, eu fiquei maravilhado, e Deus me deu inspiração para eu começar a louvá-lo pela a sua manifestação de todas as formas. E de repente eu me deparei olhando para as flores, né, de algumas árvores frutíferas que estavam nascendo flores, olhando para os frutos, olhei para o coqueiro, comecei a louvar. Foi um tempo maravilhoso, e naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para uma reação, para sair da prostração, para parar de me prostrar diante de uma situação adversa e reagir de forma correta. E é sobre esse tema que eu quero seguir conversando com vocês nessa noite. Abra a tua Bíblia aí no livro de Abacuque, capítulo 3,
No meio da semana também, um irmão amado mandou uma ministração de um irmão muito querido e veio a corroborar com a aspiração que já havia no meu coração a respeito dessas coisas. E eu queria ler, na verdade a gente já cantou uma boa parte, e eu queria ler a partir do verso 17, Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais já não hajam vacas, todavia eu me alegrarei, diga, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez, cheio de fé. Em quem? Em quem? No Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas ou corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Só até aqui, queridos. Bem, esse texto, na verdade, é um dos textos que eu amo na Bíblia. Eu me identifico muito, eu creio que é devido aos muitos sofrimentos que eu já passei, eu me identifico com esse texto de uma forma extraordinária. Toda vez que eu leio esse texto, eu me sinto muito edificado em Deus. E eu estava estudando um pouco sobre o profeta Abacuque. O nome Abacuque significa abraço. Na verdade, contraria, né, toda a dinâmica desse tempo, né? Mas o fato é que o nome Abacuque, ele significa abraço. Abacuque, ele viveu num período de muita decadência moral, espiritual, governamental em Judá. Viveu aquele tempo onde os caldeus, eles estavam na iminência de invadir Judá. Então ele viveu de fato num período de muita escassez, um período extremamente difícil, um período de muita dificuldade, e principalmente naquilo que movia a economia do país, que era a agropecuária. E ele viveu esse tempo. E ele, nesse tempo, Abacuque, no capítulo 3, ele faz essa oração lindíssima, onde a gente destacou apenas 3 versículos, para que a gente pudesse conversar sobre ele nessa noite. E é sobre essa oração, no final da sua oração, que a gente vai conversar nessa noite. Nesta oração, o profeta, ele expõe 2 fatores, e é sobre esses 2 fatores que eu quero conversar nessa noite. O fator 1, o primeiro fator, é o fator problema. Vou fazer a pergunta novamente aqui: quantos aqui têm problemas a resolver? Eu creio que todos nós temos. E o que significa o fator problema? Significa, naquele caso lá de Abacuque, mas também eu creio que no nosso caso também, um cenário adverso, né, causado pela escassez que foi implantada em Judá, até mesmo pela iminência, né, da invasão dos caldeus, e também pela a depravação moral, pelo afastamento de Deus. Então havia todo um cenário difícil naquela época, onde os homens se afastavam de Deus, onde os homens se tornaram idólatras, se afastando de Deus. E aquele cenário foi um cenário muito adverso. O segundo fator que ele expõe nessa oração é o fator que cabe a cada um de nós, é o fator reação. Fala de uma postura reativa, como resposta
a um cenário adverso. Diga comigo assim: eu preciso ser reativo. Diga assim: eu preciso reagir. Reagir a quê? Aos problemas. Reagir às dificuldades que sobrevêm a todos nós. E ele nessa oração, aonde é que está isso escrito? Ele diz no versículo 17, porquanto, olha o problema aqui, ainda que a figueira não floresça, diga assim, eu vou falar assim, a cada expressão aqui vocês vão dizer problema, tá? Eu vou falar assim, ainda que a figueira não floresça, vocês vão falar problema, amém? Aí eu vou seguir vocês novamente, ok? Diga comigo assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Está vendo aí? É o primeiro fator, o fator problema. Agora, vamos interagir aí no fator solução, né? No fator reação. Diga assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vai, reação. Foi só um ensaio. Agora vamos fazer direito. Eu vou falar o versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mas está fraco essa reação, vocês não estão reagindo. Vocês não estão reagindo. Mas agora vão reagir com força, amém? Vamos lá. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ô glória, aplauda o Senhor aí, queridos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa reação diante dos problemas, diante do cenário adverso. Essa deve ser a nossa reação. Esses dois fatores, queridos, eles estão sempre presentes na nossa vida, isso é fato. E Jesus, Ele não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições. Aí está o fator número 1, problema. Ou o primeiro fator, né? Mas depois da vírgula vem o seguinte, vem um fator reação, mas ele diz o seguinte, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O fator problema é uma realidade, sempre existirá, mas em contrapartida, Deus ele está sempre apresentando para nós uma solução, que é o fator reação. E nós devemos reagir diante das dificuldades. Jesus, ele deixa claro nesse versículo, que isso é fato, que isso vai acontecer, isso acontece, isso já aconteceu, acontece e vai acontecer. No mundo, nós passamos por aflições, dificuldades, momentos adversos, muitas lutas, mas a solução está em Cristo. E Ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o nosso modelo de vitória, amém ou não? É o nosso modelo de vitória. E a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Existe o problema? Existe a dificuldade? Existe a escassez? Existe a adversidade? Todavia, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém?
Glória a Deus. Amém. Em 1 Samuel, capítulo 30, eu gostaria de ler, tem uma passagem que também retrata muito bem isso que a gente está conversando aqui nessa noite. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Podemos ler, amém ou não? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que nele não houve mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, diga comigo, todavia, diga todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi, ele se deparou com um quadro de total dificuldade, um quadro de choro, de tristeza, um quadro caótico. O texto está dizendo que as mulheres de Davi foram levadas, os seus filhos, os filhos dos soldados foram levados cativos, e havia muito choro no arraial. Era um momento de extrema tristeza, era um momento extremamente delicado. E quantos de nós não passamos por esses momentos, ou até mesmo estamos passando? Você que está assistindo pela internet essa palavra, você que está nos ouvindo nessa noite, em outro estado, ou até mesmo em outra cidade do estado do Rio de Janeiro, é possível que você nessa noite esteja chorando pelos seus filhos que se foram, pelos inimigos que têm levado seus filhos, e são muitos os inimigos nesses dias. As drogas representam esses amalequitas que têm levado os nossos filhos. A prostituição tem levado as mulheres. O alcoolismo tem levado as mulheres, muitas vezes. Tem saqueado as famílias. A miséria tem saqueado as famílias. São os inimigos, amalequitas. Momento crítico. Esse texto está expôs um problema. Expôs um momento adverso para aquele povo, mas também expõe o fator 2, expõe a solução. E ele diz que todavia, Davi se esforçou em Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Davi era alguém que sabia o tamanho do seu Deus. Era alguém experiente, que sabia que um dia Deus foi com ele, quando ele se deparou com Golias, que também era um problema para Israel. Também era um gigante para Israel. E Davi já havia passado pelaquela experiência. E ele diz, todavia, Davi se esforçou no Senhor
teu Deus. Querido, querida, você não pode se prostrar diante dos problemas. Você tem que se levantar em Deus, você tem que se animar em Deus. Assim como o profeta Abacuque, ele faz essa lindíssima declaração: ainda que não haja vacas no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O problema sempre existirá. Faz parte desse mundo. Mas o que vai determinar a minha vitória, a tua vitória, ou também a derrota, é a forma que reagimos ao fator 1, que são os problemas. A forma que nós reagimos vai ser determinante para a sua derrota ou para a sua vitória. Eu quero destacar aqui para vocês alguns modelos de reação diante da adversidade, diante do fator problema. Tem pessoas que reagem de forma negativa, e eu quero destacar algumas formas negativas de reagir diante dos problemas. O primeiro fator, o primeiro modelo, é o modelo murmuração. Diante dos problemas, diante da adversidade, nós também podemos reagir, somos tentados a reagir murmurando, a reclamar, a ficar se debatendo. E essa é uma forma negativa. Isso não traz vitória. Pelo contrário, o problema vai aumentar. Então nós devemos vigiar diante das adversidades. Porque a palavra do Senhor diz assim: em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Um outro modelo de reação negativa é a fuga. A fuga diante dos problemas, diante da adversidade, diante das dificuldades. É possível que a gente, nem toca nesse assunto, a gente começa a fugir, nem toca nesse assunto. É fuga, porque não está disposto a resolver. E começa a se esconder. Davi, ele poderia deixar tudo para lá e fugir da adversidade. Então é um outro modelo negativo. Um outro modelo é a acomodação. É eu me acomodar. Não querer resolver a situação. Não querer partir para a guerra. Não querer lutar. Acomodação fala de prostração, me prostrar diante da adversidade, diante do quadro adverso. É um modelo negativo. Deus não nos chamou para vivermos prostrados, acomodados, mas Deus nos chamou para a batalha, amém? Quantos guerreiros e guerreiras nós temos aqui? Quantos? São poucos. Vou te dar mais uma chance de você se arrepender. Quantos guerreiros e guerreiras nós temos aqui? Ah, se arrependeram, graças a Deus. Porque vocês estão diante de um guerreiro, amém? Em nome de Jesus. Um outro modelo negativo é o conformismo. A palavra do Senhor diz assim: não vos conformeis com este século adverso, hostil, pecaminoso, mas diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Destaquei aqui para vocês 4 fatores negativos, mas eu quero destacar o 5º fator, que é um fator positivo: buscar ao Senhor. Amém?
Aliás, está cheio de recomendação na palavra, quanto à busca ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E é nessa busca que nós nos tornamos mais que vencedores. É nessa busca que nós saímos do buraco. É nessa busca que nós saímos da murmuração. É nessa busca que nós obtemos vitória sobre os nossos inimigos. Se a gente seguir lendo o capítulo 30, a gente vai ver a grande vitória que Deus concedeu a Davi, por causa da sua postura. Você quer provocar Deus? Você quer provocar a bênção de Deus na tua vida? Tenha uma postura de fé. Reaja às adversidades em fé. Reaja de forma correta. Reagir de forma correta é buscar ao Senhor, é se alegrar em Deus, é adorar a Deus em meio às dificuldades, é adorar a Deus para sair da dificuldade, mas também em meio à dificuldade. Quando reagimos às adversidades de forma correta, Deus se levanta ao nosso favor. Quando você reage de forma correta, Deus se levanta ao teu favor. Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração que o adora em espírito e em verdade. A adoração afugenta os nossos inimigos, eles batem em retirada. A oração, a adoração a Deus nos levanta, nos revigora. Eu não posso. De repente vocês estão perguntando aí, e aí, Toninho, passou? Não, mas eu estou de pé, amém? Com o coração palpitando ou não, eu estou de pé. E Deus tem me dado vitória, tem me dado condições. Chegamos ontem da nossa missão, lá em Bom Jesus de Itabapoana, fomos para lá, trabalhamos, pregamos, ensinamos, oramos, tivemos comunhão. Eu não estou nem aí, amém? Deixa Deus ser Deus na nossa vida. Deus é bom e tem me sustentado. Deus é bom e tem te sustentado. Porque eu sei em quem tenho crido. Amém. Deus, Ele é poderoso, é Ele quem nos sustenta. E há promessas em sua palavra. Há promessa. O versículo 19 diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Esse é o Deus que nós servimos. Querido, querida, Deus é a tua força. Diga comigo assim: Deus é a minha força. Diga: Deus é a minha força. E fará os meus pés como das corças. Diga: e me fará andar sobre as minhas alturas. O que significa isso? As corças ou as servas são animais ligeiros, são animais habilidosos, e eles vivem no cume dos montes. Eles são inteligentes. Por que eles vivem no cume dos montes? Porque eles precisam se proteger dos predadores. E naquela região, na Palestina, havia muito esse tipo de animal. E eles, para se protegerem dos predadores, eles procuravam os lugares altos. Isso, será que nos ensina alguma coisa? O que significa os lugares altos? Andar sobre as alturas é a capacidade que Deus nos dá de nos mover em fé em meio aos problemas.
Como que eu me movo em fé diante dos problemas? Pegando o meu violão sem ninguém ver, indo para o quarto ou para baixo de uma árvore, tocando, adorando ao Senhor, botando o meu joelho no chão, adorando ao Senhor, crendo na sua palavra, lendo e crendo na sua palavra, tomando posse das promessas a nosso respeito que estão escritas aqui na palavra do Senhor. Isso é ir para as alturas. Isso é se mover nas alturas. Deus não te chamou para que você se mova nos lugares baixos, nos vales. Deus te chamou para você se mover acima dos problemas. Colocar os problemas debaixo dos seus pés e adorar o Senhor nas alturas. E o texto está dizendo que o Senhor, o profeta está dizendo assim: Ele é minha força e fará os meus pés como das corças, que procura os lugares altos, que é habilidoso, que é ligeiro, que não fica de bobeira na frente dos predadores, mas que busca os lugares altos, que busca ao Senhor. No Senhor está a tua força, querido. No Senhor está a tua vitória. E é possível que você tenha chegado aqui nessa noite, ou esteja aí nos acompanhando pela internet, na tua casa, e é possível que você esteja vivendo esse dilema, cheio de problema, cheio de dificuldade. E Deus te diz nessa noite: se fortaleça nele, seja fortalecido nele, tome uma atitude nele, é uma questão de atitude. Deus, Ele te capacita a você se mover sobre os problemas. A palavra do Senhor diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. O contexto desse versículo, Paulo, ele falava o seguinte: olha, aprendi a viver na escassez, na dificuldade, na nudez, na perseguição. Aí ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus ou não? Então diga aí, glória a Deus. Isso é se mover nas alturas. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a se mover nas alturas. Vivemos as dificuldades? Sim. Temos aflições? Sim. Todavia, nós nos animamos no Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor, nós nos levantamos no Senhor, e isso em todos os aspectos. É possível que você esteja me ouvindo, ou esteja aqui, esteja afastado do Senhor, e a Bíblia conta a história do filho pródigo. Foi alguém também que estava vivendo em um poço de problema, e ele reagiu dizendo assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Amém? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Isso é uma reação positiva de alguém que reconhece em Deus a solução para todos os seus problemas. Alguém que reconhece em Deus amparo, segurança, vida. Você precisa virar essa chave e sair desse quadro de prostração. Essa prostração diante das circunstâncias adversas. Se levante em nome de Jesus. Se levante. Se fortaleça em Deus nessa noite. Se alegre em Deus nessa noite.
Mas Toninho, como vou me alegrar? Se a situação da minha casa é um cenário, minha casa é um cenário de tristeza, você não tem que se alegrar na tua casa, se alegra em Deus, amém? Jesus é a tua alegria. A tua casa, o teu trabalho não é a tua fortaleza, não é a tua segurança. A tua segurança tem nome, é o Senhor, amém? A tua alegria tem nome, é o Senhor. A tua segurança tem nome, é o Senhor. Porque se você for tentar se alegrar nas coisas boas dessa terra, você vai se frustrar. Mas a nossa alegria, eu estou falando de uma alegria, eu estou falando de uma fortaleza no Senhor. Isso é reagir positivamente. Isso é reagir de forma correta às adversidades, aos problemas. Isso é se mover sobre as alturas, se mover nas alturas. Ainda que tudo falte, ainda que haja escassez, ainda que haja descompasso nos nossos corações, ainda que a nossa saúde fique debilitada, todavia nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação, no nosso amigo Jesus, o nosso protetor, a nossa alegria. É bom demais termos o Senhor como nosso amigo em todo o tempo. A gente ter essa liberdade de sentar em uma cadeira ou na beirada de uma cama e falar com Jesus: Senhor, eu estou sentindo isso. E a gente ouvir a voz mansa de Jesus dizendo: eu sou contigo, eu nunca te deixarei. Esse é o Jesus que nós servimos. Você que está aí ao alcance da minha voz pela internet, está me vendo, saiba que Jesus não é um mito religioso da nossa religião, não é religião. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa presente em todo o tempo na nossa vida. E Ele falou que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Então, se você está aí, de repente, cabisbaixo, sem saber o que fazer, de repente triste, ou desesperado, saiba de uma coisa: você precisa reagir de forma correta. Reaja, saia dessa prostração e vá tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por você, amém? Não deixe que os teus inimigos roubem o que Jesus conquistou na cruz por você, amém? A paz, ela não depende do ambiente que você vive. A paz, ela não depende do ambiente que vivemos. A alegria não depende do ambiente, não depende de pessoas, não depende de coisas. A paz, a alegria, a vida abundante, ela foi conquistada na cruz, ela depende de Jesus. Então vá para Deus. Não seja governada ou governado pelos teus sentimentos, mas seja governado pelo Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Amém.